Os transtornos são sensações tipicamente humanas, mas que está embasada em um certo excesso do comportamento. Por exemplo, se verificarmos a etimologia da palavra transtorno, ela vem de duas raízes, que é do latim, que é trans, que significa além, e turnus, que significa uma certa volta, a uma certa torção, ou seja, um comportamento que é tipicamente repetitivo. Mas com o tempo, a palavra transtorno, ela começou a ser utilizada como uma forma de desequilíbrio ou perturbação. Por quê? Porque sempre são essas sensações que repetidamente ocorrem na nossa percepção de mundo e que alteram o nosso comportamento. Porque as emoções são atos, que se baseiam no nosso comportamento e da maneira como interpretamos a realidade. Então, por exemplo, o medo é tipicamente a natureza humana, mas quando o medo ele é excesso, ele se torna uma perturbação. A coragem, é da natureza humana também, mas quando há um excesso nessa coragem, há perturbação. Há a desconfiança também, que é da natureza humana, mas o excesso é uma perturbação. Há, por exemplo, a empatia, a devoção, mas quando a mesma também age em excesso, ela é uma espécie de perturbação. Então, todos os sentimentos tipicamente humanos se tornam um transtorno quando ela perturba não só o seu relacionamento para consigo e para com o outro. Por quê? Porque há uma espécie de desequilíbrio. Na nossa cultura nós temos uma normalpatia, uma espécie de normalpatia. O que significa isso? As pessoas desejam tipicamente ser normais, mas elas não são normais. Porque a palavra normalidade, ela representa um certo grau de norma, e norma é um padrão social. Por exemplo, para você conseguir conviver com o outro, você não pode dar vazão ao seu transtorno. Se você está, por exemplo, num trabalho com uma pessoa, isso em tese, na verdade, para que você possa viver bem com o outro e para que o outro viva bem com você. Então as pessoas não devem dar vazão aos sentimentos que mais lhe perturbam. Então é por isso que esses sentimentos se afloram mais no seio familiar do que no seio totalmente do trabalho, em volta do trabalho. Embora também que haja isso também e muito que impede até e quebram também até determinadas empresas, relacionamentos até mesmo comerciais. Mas, por exemplo, o transtorno, na verdade, é algo tipicamente humano, na verdade. Porque o ser humano, na verdade, ele tem diversos tipos de transtornos, Por exemplo, tem o transtorno borderline, tem o transtorno de personalidade esquiva, tem o transtorno narcísico também, E há outros tipos de transtornos que estão escritos tipicamente no DSM, que são o Código Internacional de Transtornos, que as pessoas têm. O que eu quero passar tipicamente com essa informação? Porque normal, na verdade, não existe ninguém que seja. Na verdade, nós aparentamos ter uma certa normalidade, mas as pessoas em si nunca são normais, porque sempre, tipicamente, herdam esse tipo de traços até mesmo na personalidade e que se incorporam no caráter da pessoa mediante não só fatores
genéticos também, né? Mas também há fatores, por exemplo, relacionais, né? Que as pessoas vão apresentando, né? E obtendo, né? Em relações com outras pessoas. Tem até algumas escolas de psicanálise interessante, que até a psicanálise anteriormente estava no contraponto, né, à neurociência, mas hoje em dia já está tendo um certo tipo de convergência. É que se o transtorno ele nasce no meio biológico, né, ou então em algo que é tipicamente social, né? Por exemplo, se uma pessoa pode aprender a ser uma pessoa insensível, né? Por exemplo, que tem pais narcisistas que vão gerar filhos que têm transtorno de personalidade esquiva, transtorno de borderline, né? Transtorno até mesmo, né, sabe, um transtorno, por exemplo, que se a pessoa se desvincula totalmente da realidade e entra numa realidade que é totalmente psicoide, do qual a mesma não sabe diferenciar a verdade, né, do imaginário, né? Então, há diversos fatores, né, que desembocam, na verdade, que faz, né, tornar, na verdade, certos transtornos que são tipicamente da natureza humana. Mas o meio, sim, tem uma certa influência, né, para a formação desses transtornos. Uma família que tem tipicamente serial killers, a probabilidade, sim, é que haja. Mas se essa pessoa for criada em outro lar que cultiva um certo valor, né, diferente de uma família que é totalmente disfuncional, a pessoa vai ter, né, esse traço, mas esse traço é totalmente adormecido. Então, entre as escolas, né, de psicanálise há uma certa divergência, né? Se alguns transtornos é de caráter biológico ou de outros se são totalmente sociológicos. Mas todas as pessoas têm os seus traumas, todas as pessoas têm os seus transtornos, né? E todas as pessoas têm as suas questões de se resolver, na verdade, né? Então, não há nada melhor, né, do que procurar um psicólogo, um psiquiatra e um profissional da área de saúde, né, para poder nos guiar a ter uma vida muito mais saudável. Como até o mesmo Freud dizia, não existe ninguém que seja normal. Na verdade, a psicanálise, ela procura uma maneira de nos rearranjarmos a viver em consonância consigo mesmo e com os outros. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, dê um joinha e anuncie o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.